Viva a vida para mim, para você e para todos nós. Hoje o Viva a Vida vai falar sobre direito do trabalho. Você sabe que a reforma trabalhista trouxe aí algumas modificações, tanto para os empregadores quanto para os empregados. Então, se você é um comerciante, se você é um empresário, um empreendedor, você tem que conhecer as peculiaridades do direito do trabalho. E o grande objetivo desse programa é justamente levar para você tudo aquilo que você precisa conhecer para solucionar os problemas do seu dia a dia. Então, nessa esteira, nós vamos conversar hoje com a doutora Leila Salvati. Ela é advogada especializada em direito do trabalho. Vamos recebê-la? Leila, doutora Leila. Muito prazer recebê-la, por favor. Prazer todo meu em estar aqui. Doutora Leila, como eu adiantei aqui logo na abertura, né, do programa, houve uma reforma trabalhista e essa reforma ainda traz aí controvérsias, né, gente? Então, fiz aqui, lógico, o meu rol de perguntas, porque nós precisamos tirar todas as dúvidas. Você fez uma colinha? Eu fiz uma colinha, sempre faço. A reforma trabalhista com relação a empresas, trouxe alguma vantagem para a empresa, doutora? Pois é, Virgínia, o objetivo era trazer para as empresas segurança jurídica. Só que no momento está acontecendo exatamente o oposto, nós estamos vivendo um caos. Nós estamos numa total insegurança jurídica. Nós tivemos a reforma trabalhista que entrou em vigor em novembro de 2017. Praticamente junto com a reforma a gente teve uma medida provisória. E essa medida provisória ela perdeu a eficácia em abril do ano passado, em abril de 2018. Hoje nós temos algumas empresas trabalhando com as leis dentro da medida provisória e outras empresas trabalhando dentro da reforma. E temos várias ações de inconstitucionalidade de alguns artigos da reforma. Então, hoje eu posso te dizer que a gente vive numa total insegurança jurídica. E existe uma maneira das empresas se adequarem àquilo que traz um pouco mais de segurança, doutora? Eu acho que no momento só as aguardar. Empresas não devem fazer nada, só devem aguardar. Até porque eu faço audiência trabalhista e nós não temos um consenso. Cada juiz está agindo de uma forma, cada tribunal está pensando de uma forma. Meu Deus! Eu costumo brincar que preventivamente hoje a única coisa que dá para se fazer é consultar um advogado de forma preventiva para ver como vai ficar a situação, mas não tem garantia nenhuma por enquanto. Nossa, olha gente, aquilo que vinha, né, para atender os anseios da sociedade, principalmente patronal, no sentido de resolver os problemas, eu estou vendo que trouxe aí alguns grandes outros problemas, né? Agora, uma coisa que a gente sempre tem dúvida é sobre o tal do trabalho intermitente. Como é que funciona na prática esse trabalho? Precisa registrar na carteira de trabalho? Como é que é o pagamento? É diário, é mensal? Porque é uma forma nova, né? Quantas perguntas, né? Em uma só? Todas em uma só. Quero explorar o máximo de conhecimento dessa mulher. Vamos lá. O trabalho intermitente, ele é realmente uma coisa nova. Só que eu costumo brincar, eu não, a maioria das pessoas da área costumam brincar que, na verdade, o trabalho intermitente, ele veio para legalizar os bicos. Os bicos sempre existiram. Então, ele veio para legalizar. Só que os bicos, na verdade, não sendo legalizados, não tinha contribuição previdenciária, né? Exatamente. Agora, sendo legalizados, o governo tem a contribuição previdenciária. Então, né? Então, como é que funciona isso? Ao mesmo tempo, dá prejuízo tanto para o empregado quanto para o empregador, né? Se for analisar dessa forma. É verdade. Mas precisa registrar na carteira? Precisa registrar na carteira. Ele funciona da seguinte forma: eu preciso de alguém para trabalhar para mim 2 horas na semana, por exemplo, que seja 2 a 10 horas na semana. É o caso de garçom. Tá? Sempre os garçons fizeram bicos. Hoje o garçom faz bico legalizado. Certo. Então,
contrato ele para trabalhar 20 horas na semana, terminou aquelas horas, eu faço o pagamento. Esse pagamento ele é acrescido de 13º, FGTS, contribuição previdenciária e todos os demais benefícios que as empresas oferecem. E o tempo que a pessoa fica em casa, ela pode ter vários registros de intermitentes, ela pode trabalhar para várias empresas, porque esse período não é considerado à disposição do empregador. Isso que eu ia perguntar. Então, não é exclusivo. Aquele trabalhador, ele não é exclusivo de determinada empresa. Ele não é exclusivo. E também quando ele fica em casa, não é considerado como hora à disposição do empregador. Não é hora à disposição. Então, eu preciso daquele empregado, eu ligo para ele, ou qualquer forma de comunicação, ele tem um dia útil para me responder. Se ele não me responder nesse um dia útil, também não é considerado uma sanção. Por outro lado, se ele se comprometer em ir trabalhar aí e não for, aí sim é considerado uma sanção. Aí ele me deve 50% daquele dia que ele iria prestar aquele serviço. Muito bom. Gostei. Essa parte eu gostei. Porque aí não fica só o ônus para o empregador. Também Exatamente. Exige comprometimento e ônus para aquele que é empregado, né? E como é que é feito o pagamento? É diário, semanal, mensal? O pagamento é feito após o término do trabalho. Imediatamente? Imediatamente. Já acrescido de todas essas verbas? Já acrescido de todas essas verbas. Até porque, se for uma coisa fixa, se eu precisar dele exatamente 20 horas semanal, ele passa a ser um contrato de trabalho, deixa de ser intermitente, passa a ser um contrato de trabalho normal. Aí descaracteriza. É isso que as empresas têm que tomar cuidado. E o limite é 20 horas? Não. 20 horas eu chutei Foi um hipoteticamente. Exemplo. Mas assim, o telespectador mas precisa saber. Se eu precisar dele exatamente 20 horas na semana ou 50 horas no mês, aí deixa de ser um trabalho intermitente, é um contrato de trabalho normal. Então, na verdade, os empresários têm que tomar um pouco de cuidado com isso, né, doutora? Hoje eu aconselharia só utilizar do contrato de trabalho intermitente se realmente for necessário. O registro na carteira tem que ter, eu aconselho a fazer um contrato específico e também a discriminar todas as verbas pagas. Terminou o trabalho, faz um recibo com todas as verbas discriminadas. Muito bom. Nós vamos conversar com a doutora Leila no próximo bloco sobre as férias fracionadas. O que será que é isso, gente? Não sai daí que a gente já retorna. Eu estou conversando com a doutora Leila Salvati, advogada, e ela é especialista na área do direito do trabalho. Estamos conversando sobre a reforma do direito do trabalho que ocorreu lá no final de 2017 e que traz aí inúmeros problemas até hoje, porque não há um consenso. Nesse programa, nós estamos conversando sobre os problemas e as vantagens da reforma trabalhista para as empresas, os empregadores. E vamos fazer também com a doutora Leila um outro programa direcionado aos empregados. Fechamos o primeiro bloco falando sobre férias fracionadas. Doutora Leila, o que é isso? Férias fracionadas. Pois é. Hoje podemos fracionar as férias em 3 períodos. O primeiro período mínimo de 14 dias e os 2 demais com o mínimo de 5 dias. Eu costumo falar que essas férias fracionadas, ela é ótima para determinadas empresas, como por exemplo, pega uma empresa de alimentos ou um comércio, tem um movimento maior determinado tempo do ano, então dá para fazer um rodízio dos empregados para dar as férias. Então eu acho que essa é uma grande vantagem. Antigamente era 2 períodos e era uma briga. É verdade. Só que tem um detalhezinho, isso não depende só do poder diretivo da empresa. Depende também da concordância do funcionário. Então, eu aconselho que nesse caso, quando a gente faz aquele comunicadozinho de férias para o funcionário, coloca lá uma cláusula específica
que ele está de pleno acordo, que ele está concordando, faz ele dar uma rúbrica justamente naquela Registrar cláusula. isso, né, Registra, mas faz isso de forma específica, porque senão chega lá na frente, muitas vezes acaba entrando com uma ação trabalhista e acaba até anulando isso e tendo que pagar de novo. Ah, isso não, né? Pagar 2 vezes ninguém merece. Mas ocorre sempre, viu? É. E a quitação anual? Traz vantagens para a empresa? Como é que funciona isso? E o funcionário é obrigado a aceitar? Tudo numa pergunta só, vamos lá. Nossa, assim não dá. Ela conhece tudo, gente, Tudo ela numa sabe pergunta tudo. só. A quitação anual também é uma novidade da reforma. Eu costumo falar que se ela for bem usada, bem utilizada, ela vai acabar impactando no passivo trabalhista das empresas. Nós vamos acabar diminuindo o passivo trabalhista. A quitação anual, eu dependo da concordância do empregado e ela tem que ser homologada no sindicato. Então, nesses casos, eu aconselho que se contrate um advogado. Normalmente as empresas têm um jurídico, que essa quitação anual ela passe pelo jurídico, que ela seja feita de forma discriminada. Se fez 300 horas extras no ano, hipoteticamente, discrimina aquelas horas extras, discrimina todas as verbas pagas. Porque, caso contrário, se não tiver todas as verbas discriminadas, se eu chegar lá e colocar, paguei R$120 mil anual para o meu empregado, ela vai ser anulada lá na frente e eu vou ter que pagar de novo. É isso que vai acontecer, se não for feito de forma discriminada. Então, aí que gera a importância de um jurídico na empresa. E essa quitação anual, que é a dúvida que fica, é o seguinte, é quando o empregado, é como se você estivesse fazendo uma rescisão de contrato com ele, contratando de novo no ano seguinte? De jeito nenhum, eu só estou dando quitação naquilo que eu paguei durante um ano para ele, naquilo que eu paguei. E o bom é que essa quitação, ela pode ser usada lá na frente como meio de prova em ações trabalhistas. Por isso que eu volto a repetir, isso diminui o passivo trabalhista de uma empresa. É uma das grandes vantagens que tem, se for bem usada. Muito bem. Eu vou conversar com a doutora Leila no próximo bloco sobre banco de horas e sobre intervalo de refeições. E se a gente conseguir, eu também quero saber com relação ao sindicato, se é necessário hoje em dia a homologação da rescisão do contrato de trabalho pelo sindicato e com relação à justiça gratuita para as empresas. Fica aí, não sai daí que a gente já volta. Estou aqui com a doutora Leila Salvati, ela é advogada, especialista na área do direito do trabalho. Estamos conversando sobre empresas. Doutora Leila, ficamos aqui sobre intervalo de refeição, não falamos ainda, né? Como é que funciona isso? O intervalo de refeição, antes da mudança da lei, ele sempre foi obrigatório de no mínimo 1 hora. Hoje é obrigatório de no mínimo 30 minutos. Apesar que eu aposto numa inconstitucionalidade desse artigo. Tem essa também, né, gente? Eu aposto numa inconstitucionalidade desse artigo. Várias inconstitucionalidades sendo analisadas. O intervalo de refeição é questão de saúde, é questão de saúde do trabalhador. Mas, por outro lado, o que eu oriento? Se for dar 30 minutos para o empregado, dar 1 hora, fiscalize. Eu vejo muitas empresas que batem cartão, tanto na entrada quanto na saída do empregado, mas o empregado acaba voltando a trabalhar muitas vezes por conta própria, até para adiantar um trabalho, chega lá na frente ele consegue receber de novo esse horário. Então, nesses casos, tem algumas empresas que ela não tem meio de controle, ela não tem fiscalização. Eu vou pegar nesse caso uma empresa de transporte, por exemplo, ou uma empresa de ônibus que faz linha entre cidades e entre estados. Não tenho como ter um controle desses motoristas. Então, nesses casos, eu sempre falo, para que a empresa use do seu poder diretivo, para que os diários de bordo sejam preenchidos de forma correta, que ele corresponda à realidade. Isso exige fiscalização da empresa e do jurídico, né? Exatamente, fiscalização da empresa e do jurídico. Muito bom. E o banco de horas, doutora Leila, como é que funciona? Ele é legal? O banco de horas hoje
facilitou bem a vida do empregador, porque antes eu precisava que ele constasse numa convenção coletiva ou acordo com o sindicato. O banco de horas hoje ele pode ser feito através de acordo entre empregado e empregador, e ele tem que ser cumprido no período de 6 meses. A dica aí é a seguinte, normalmente as horas extras, elas não podem ser superiores a 2 horas diárias, e isso não de forma constante. Se o banco de horas ocorrer de forma constante, ocorrer para compensar um número muito grande de horas, corre o risco de uma nulidade lá na frente e ter que pagar 2 vezes isso. Meu Deus. E a hora extra, quando é hora extra mesmo, qual o percentual de acréscimo na hora? Constituição, 50%, só que eu tenho que ver a convenção de cada categoria. Certo. Porque tem categorias que são 50%. Aí eu vou pegar o teu gancho aí. Uhum. A gente tem uma leizinha aí de 2015 que foi acrescentada na CLT, eu não lembro artigo, eu costumo brincar que quem lembra artigo é preso, louco, né? No caso, né? Essa leizinha ela foi acrescentada, ela trata justamente dos motoristas. Quando o motorista ele está parado na estrada para abastecer, para descarregar, esse período é considerado tempo à disposição do empregador, só que a hora extra, aí no caso, não entra como 50% e 100%, como 30%. E ainda vejo muitas empresas pagando 50%, Gente, porque falta o diário de bordo. A dica que vale 1 milhão ou mais, hein? Pega 20% aí, que 50 Nossa empregados numa Senhora. empresa de ônibus ou numa transportadora. A rescisão do contrato de trabalho precisa ser homologado pelo sindicato? Antes, toda rescisão a partir de 1 ano, 12 meses, ela teria que ser homologada pelo sindicato. Hoje a regra é a não homologação. Certo. Mas eu ainda falo que quando se manda embora um empregado, por exemplo, por justa causa, justa daí causa é é bom uma das fazer, coisas mais difíceis que tem de comprovar. Eu aconselho que vá no sindicato, ou se o valor é muito alto, é melhor ir para o sindicato. É uma garantia maior que a gente tem. Justiça gratuita. Tem agora para empresas também na Justiça do Trabalho? Pois é, não é que tem agora, né? A justiça gratuita, ela sempre existiu. Certo. Mas não era utilizada pelas empresas, porque a gente não ouve falar disso. No Código de Processo Civil anterior, era pessoa física. O Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2015, também foi estabelecida para a pessoa jurídica. Estendeu, né? Na seara trabalhista, a gente não conseguia justiça gratuita para a empresa. Era jurisprudência, mas eu não conseguia para o depósito recursal. O depósito recursal hoje é entre 8 e 10 mil reais, Nossa, que é um valor muito altíssimo. Caro, muito caro, Então, se eu pego uma empresa que ela não tem, ela está sem capital de giro ou de repente é uma empresa que não está mais funcionando, eu não tinha condições de entrar com recurso. Hoje, eu junto o balanço patrimonial dos últimos 12 meses, comprovo que essa empresa está inativa ou ela está no vermelho, eu consigo a justiça gratuita e consigo recorrer. E nada mais justo, né? Porque realmente litigar é um custo muito alto, né? A gente sempre recomenda o trabalho de prevenção jurídico, né, doutora? E eu acho que a gente veio a ter exatamente o acesso à justiça com a justiça gratuita para a pessoa jurídica. Muito bom. Eu gostaria agora, doutora Leila, que a senhora fizesse um apanhado. Nós conversamos sobre os maiores problemas, né, que a empresa pode enfrentar diante da reforma trabalhista. Tem alguma consideração especial para as empresas? Eu acho que nós estamos num momento de total insegurança, como eu falei lá no início, total insegurança jurídica. Existem várias ações de inconstitucionalidade. Então, eu acredito que alguns pontos da reforma vão ser, sim, considerados inconstitucional. Não dá para saber exatamente quais serão. Então, neste momento, eu acho que o ideal é que se tenha um jurídico preventivo, que toda empresa se tenha um jurídico, se contrate um advogado de forma preventiva para não ter eventuais prejuízos lá na frente. A gente sempre fala o seguinte, que o barato sai caro. Às vezes, o dono de uma empresa, ele não consulta um advogado, principalmente quando é empresa pequena, né, de pequeno e médio porte,
ele acaba não consultando um advogado especializado naquelas áreas trabalhista, tributária, né, e outras tantas, mesmo empresarial, porque acha caro o advogado uma consulta tributária, uma consulta trabalhista, para verificar ali em loco, né, na empresa, tudo que está acontecendo, o que pode ser enxugado, o que pode ser, na verdade, resolvido e de forma preventiva. Porém, depois, quando o problema ocorre, aí leva para o advogado e a gente tem que ficar, então, apagando incêndio. E fica um custo muito mais alto, né, doutora? Eu acho que nesse caso a prevenção é a melhor solução. Só que no Brasil nós não temos essa cultura da prevenção. É verdade. A gente tem aí, acho que mais de 80 anos de CLT, se salvo engano, e durante esse tempo todo a gente não tem essa cultura da prevenção. Então, lá na frente sai muito mais caro do que se fazer uma prevenção. Então, o que nós recomendamos sempre, como advogados, né, a doutora Leila, especialista no assunto, e eu que conheço um pouco, é realmente juntar a prevenção com o cuidado de sempre registrar tudo, pelo que eu estou vendo, né, doutora? Exatamente. Para evitar de ter que pagar documentar duas vezes, né? Tudo. Documentar tudo. Só que há certas formas de se documentar que nada melhor do que o jurídico para fazer isso. Isso sempre, né? Não é só fazer do jeito que você acha que tem que ser feito. Existe uma forma correta que não vai te trazer muito trabalho depois, não vai te trazer muitos problemas posteriormente, numa suposta, eventual litigância trabalhista, né? Uma reclamatória trabalhista. Doutora Leila, mais alguma consideração para os empresários? Eu volto a repetir, nesse caso, a prevenção através de um jurídico é a melhor solução que se tem. A maioria das ações que eu vejo de empresa, boa parte é por falta de não documentar, e quando documenta, não documenta de forma correta. Uma última pergunta, só para encerrar, gente. A Justiça do Trabalho, ela é paternalista para o empregado? O empregador tem que saber disso? Pois é, eu acho que é perigoso abordar por esse lado, né? Uma justiça do trabalho paternalista. A justiça do trabalho, ela não é paternalista. Ela é justa. Ela é justa. Entendi. O que acontece muitas vezes, que muitas empresas acabam pagando duas vezes, é por não documentar ou documentar de forma errônea. Entendi. Então, o que se criou uma cultura de uma justiça do trabalho paternalista. E eu te falo que, ao contrário senso também, nós não temos a cultura preventiva. Por isso que a gente acredita numa justiça do trabalho paternalista. É pela falta de prevenção. Gente, na verdade, a cultura do empresário brasileiro de não trabalhar com prevenção. Prevenção, 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 prevenção e prevenção. 50 vezes até entrar na cabecinha para poder ficar na frente com uma empresa sempre saudável e ficar liberada desses problemas trabalhistas, dos litígios trabalhistas que às vezes acabam comprometendo a saúde financeira da empresa. Então, deixo para vocês essas considerações para todos os empresários, para todos os empregadores. Espero que vocês tenham assimilado as dicas jurídicas da doutora Leila Salvati, que aqui está conosco, e que de muito bom grado e com muita alegria veio e compartilhou conosco todas essas informações, esse cabedal de conhecimento que ela tem justamente para ajudar a todos nós. Eu aprendi muito, espero que você também tenha aprendido. Um grande beijo para vocês, agradeço a Verso Cabeleireiros, que fica ali em Tremembé, pelo nosso cabelo e maquiagem. Um grande beijo, até semana que vem.